Ok, alunos e alunas, estamos aqui para mais um vídeo, né? Nos 3 últimos vídeos a gente viu sobre potenciação e agora a gente vai ver sobre radiciação, certo? Então aqui nós temos a radiciação. Vamos iniciar esse estudo da radiciação conhecendo logo os seus termos, certo? Nós temos aqui o N, e esse N é o índice do radical. Radical é esse símbolo aqui, certo? O A é o radicando e o B é a raiz. Então esses são os termos da radiciação. E agora a gente vai partir para a sua definição. Definição: a radiciação é uma operação matemática que envolve um produto, ou seja, multiplicação, cujos fatores são todos iguais em seu fundamento, isto é, uma potência. Nas potências é dado um número chamado base, que é multiplicado por si mesmo n vezes. N é o expoente. Na radiciação é feito o contrário. É dado a potência a fim de encontrar a base. Assim, como todas as operações matemáticas, todo esse procedimento obedece a algumas propriedades, conhecidas como propriedade dos radicais. Essas propriedades são utilizadas para simplificar e até mesmo resolver uma expressão, resolver uma raiz, certo, gente? Então, vamos aqui, começando pelo radical. O radical é esse símbolo aqui. O que é o radical? É um símbolo utilizado para indicar uma radiciação, certo, gente? Então, esse símbolo aqui é chamado de radical. Ele indica uma radiciação. Continuando aqui, nós temos um outro exemplo aqui, ó. Na imagem, nessa imagem aqui acima, N é o índice. Diferente da primeira imagem que eu coloquei N também é o índice, na outra eu coloquei o A, aqui eu estou colocando o X como radicando. Aqui nessa primeira aqui eu coloquei o A como radicando, o B como a raiz. Nesta daqui eu estou colocando o N como o índice, o X como radicando e o M como a raiz. E o símbolo é o radical, né? Conhecido como radical, e é utilizado para representar uma operação matemática de radiciação. Ok. Nessa operação, o número M é obtido de acordo com o seguinte princípio. M é o número que, multiplicado por si mesmo, N vezes tem X como resultado. Ou seja, M elevado a N é igual a X. Dessa maneira, a radiciação é o inverso da potenciação. Então, a operação inversa da radiciação é a potenciação, e da potenciação é a radiciação. Assim como nas outras operações que a gente via, da adição é a subtração, da divisão é a multiplicação e vice-versa. Certo? Então, vamos para as primeiras propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte: a raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Em outras palavras, essa propriedade trata das raízes em que o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Observe, aqui nós temos, gente, aqui nós temos o seguinte: o N é igual ao expoente do radicando. Então, toda vez que o N for igual ao expoente do radicando, o resultado vai ser sempre a base, vai ser sempre o X. Nesse caso aqui, deixa eu mudar aqui a cor dessa, botar vermelho aqui para destacar mais. Certo? Então vamos ver. Mais uma vez aqui, nós estamos vendo que o N aqui, ó,
é igual a esse n aqui, que é o expoente do radicando. O índice é igual ao expoente. Então, sempre o resultado vai ser a base do radicando, vai ser o x. A raiz enésima de um número elevado à enésima potência. Então, esse é o que fala essa primeira propriedade. Então, toda vez que vocês encontrarem, vamos dar um exemplo aqui com o número, por exemplo, raiz quadrada. Quando diz raiz quadrada, aqui tem um 2. Vamos botar raiz cúbica de 3 não, vamos botar outro número. Vamos botar raiz cúbica de 4 elevado a 3. Então, isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a 4. Por quê? Porque o índice é igual ao expoente. Ok? Vamos lá. Continuando aqui. Para a segunda propriedade. O índice de um radical pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Matematicamente, isso fica da seguinte forma. Olha só. Aqui nós temos o índice n, raiz enésima de x elevado a m. De que forma a gente pode expressar? Eu posso representar essa raiz aqui da seguinte forma. Eu escolho um número qualquer, p, multiplico pelo índice e também multiplico pelo expoente do radicando. Ou pode ser multiplicação ou divisão, certo? Essa propriedade diz isso aí, que matematicamente essa igualdade aqui é igual a essa, certo, gente? Multiplicação ou divisão de índice de um radical e do expoente do radicando pelo mesmo fator. Então, essa é a segunda propriedade. Lembre-se bem. Vamos para a terceira propriedade. Essa propriedade trata das raízes em que o radicando e o produto entre dois números, ele pode ser interpretada da seguinte maneira: a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Isso significa que, então, vamos ver aqui. Nós temos aqui uma raiz em que o seu radicando, nós temos uma multiplicação, A vezes B, certo? A vezes B. Então, eu posso escrever essa raiz da seguinte forma. O índice, ele vai servir para as duas raízes seguintes, porque nós vamos separar essa multiplicação, esse produto. Então, vai ficar raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, certo? Então, eu fiz uma separação aqui. Então, essa raiz aqui é igual a esse produto aqui, certo? Essa raiz, onde o radicando é um produto, é igual a esse produto de raízes aqui. Então, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Isso é o que está simplificando, dizendo essa terceira propriedade. Vamos para a quarta propriedade. Na quarta propriedade, diz o seguinte: essa propriedade é idêntica à anterior, mas se aplica à divisão de dois números quaisquer. Nesse caso, a raiz enésima da razão é igual à razão das raízes enésimas. Então, é idêntica à anterior, só muda o que? A operação. Porque dentro da anterior aqui tinha uma multiplicação e agora nós temos uma divisão, pois o traço da fração significa divisão, certo? Aqui é uma razão. Ok? Então, foi feito nessa propriedade. O índice permanece. Tá vendo aqui? Eu apenas separei as duas raízes. Separei essa raiz aqui, onde dentro do seu radicando é uma divisão, em duas raízes. A divisão das duas raízes. Lembrando que o índice é igual para os dois, porque repete aqui. Ok, gente? Então, diz o seguinte, ó.
A raiz da razão é igual à razão das raízes, né? Ok? Quinta propriedade. Uma potência de raiz, uma potência de uma raiz pode ser escrita trazendo o expoente para o radicando. Matematicamente, essa propriedade é dada da seguinte maneira. Então vamos entender essa propriedade aqui, gente. Olha só. Dentro desses parênteses aqui, tem o que? Tem uma raiz. Raiz enésima de A elevado a K. E tudo isso está sendo elevado a esse número M aqui. Então o que é que eu vou fazer para que eu possa puxar esse número M para dentro do radicando? Então, vai ficar raiz enésima de A elevado a K vezes M. Então, eu vou multiplicar o expoente de fora com o expoente do radicando. Certo, gente? E aí fica dessa forma aqui. Raiz enésima de A elevado a K multiplicado por M. Eu puxei o M, mas como é que eu vou puxar ele? Multiplicando com o expoente do radicando. A propriedade envolve uma potência de algum radical. Certo? Essa é a simplificação dessa quinta propriedade. Vamos para a sexta propriedade. Essa propriedade diz respeito às raízes de raízes. Considerando a raiz enésima de uma raiz enésima de um número, é possível obter o seguinte resultado utilizando o seguinte. Então, nós temos o quê? Uma raiz de uma raiz. Então, nós temos a raiz enésima de N da raiz enésima de A. Raiz enésima, aliás, a raiz enésima da raiz enésima de A. Raiz enésima da raiz enésima de A. Certo? Então, como é que eu posso escrever, simplificar mais essa expressão aqui, essa raiz? O que é que eu vou fazer? Os índices eu vou multiplicar. O radicando permanece. Certo? Quem é o radicando dessa daqui? Ó? É a raiz enésima de A. E quem é o radicando dessa outra raiz? É o A. Certo? Então, a gente pode simplificar dessa forma aqui, multiplicando os índices. Vamos dar um exemplo aqui com números. Por exemplo, eu tenho raiz quarta da raiz quadrada de 2. Então, como é que eu posso escrever isso aqui em uma única raiz? Então, veja só. Isso é igual a quê? Isso é igual a isso aqui, ó. Raiz. Aí nós temos esse 4 aqui. Vezes. Aqui tem um 2, que é a raiz quadrada. Vezes 2. Certo? E esse 2 aqui permanece. Certo? E aí a gente pode simplificar da seguinte forma. Raiz oitava. Né? Porque 4 vezes 2 é 8. De 2. Certo? Então a gente multiplica os índices para simplificar mais a raiz. Propriedade envolve uma raiz de algum radical. Certo? Então vamos para a sétima propriedade. Todo radical pode ser escrito na forma de uma potência com expoente fracionário. Então esse daqui é muito usado porque quando a gente envolve mais potências, quando a gente quer transformar uma potência em uma raiz, ou então uma raiz em uma potência. Certo, gente? Então aqui nós temos o seguinte. Como é que eu posso tirar esse radical? Eu posso eliminar o radical da seguinte forma. Essa base continua. Certo? Olha ela aqui. O expoente do radicando vai ser o numerador. E o índice será o numerador. Então vai ser M dividido por N. M dividido por N. Então, aí a gente consegue eliminar o radical. Certo, gente? Então, aqui nós vimos todas as propriedades. Essa propriedade está relacionada à raiz de uma potência, a potência com o expoente fracionário. Certo? Então, nós vamos encerrar esse vídeo aqui.
certo? Falamos só sobre raízes. Na próxima, a gente traz alguns exemplos